Na história, as coisas sempre mudam, e o que para nós é normal hoje pode ser muito estranho futuramente. Isso acontece com tudo, inclusive com os banheiros. Olá, curiosos da história! Hoje separamos uma lista de 6 fatos que vão fazer você pensar 2 vezes antes de reclamar do banheiro da sua casa. E aí, ficou curioso para saber como usava um banheiro antes do papel higiênico? Mas primeiro, deixe seu like e vamos ao vídeo. Atualmente, o banho é considerado um momento mais privado, mas no século I a.C. não era bem assim. Apesar de pública, a higiene dos romanos antigos estava bem à frente da maioria dos povos. Eles já tinham grandes complexos de água corrente, os aquedutos, e até esgotos. O típico banheiro romano era comunitário. Todos sentavam lado a lado e embaixo deles passava um canal de água corrente, usado para carregar os dejetos até rios distantes. Eram frequentados por tanto homens como mulheres. Além disso, era uma parada comum no dia a dia para tomar banho e interagir socialmente. Eles gostavam de interagir durante sua evacuação, promoviam debates, encontros cívicos e até banquetes em seus banheiros. Se dividiam um banheiro com os colegas, por que não dividir um petisquinho também, não é mesmo? Nas culturas ocidentais, é comum tomar pelo menos um banho por dia, mas historicamente nem sempre foi assim. Durante a Idade Média, a classe alta tomava banho pelo menos uma vez a cada vários meses, mas no século XVIII esse costume chegou a desaparecer completamente. Um personagem bem conhecido por ser adepto aos poucos banhos foi o rei Luís XIV da França. Muitas histórias dizem que em mais de 70 anos de reinado, ele deve ter tomado de 2 a 5 banhos inteiros, e ainda por insistência dos médicos. Para contornar a situação, ele praticava o famoso banho a seco, ou seja, trocar as suas peças de roupas várias vezes ao dia, e abusava de perfumes. Mas quem poderia condená-lo de sujo, já que a medicina da época acreditava que os banhos eram perigosos e portadores de doenças. Alguns médicos da época eram a favor dos banhos regulares, pois mantinham as infecções longe, mas muitos outros eram contra. A água quente era sinônimo de doença e de morte. Durante a peste de 1450, os médicos exigiram que todos os banhos fossem proibidos. Para eles, o banho quente dilatava os poros e facilitava a entrada do vírus. Em contrapartida, a camada de sujeira poderia proteger as pessoas. Hoje, sabe-se que tudo isso é totalmente falso e que as condições higiênicas adequadas impedem a propagação de vírus e bactérias. Para quem não sabe, uma latrina é uma instalação ainda mais simples, usada como banheiro, podendo ser até uma vala compartilhada. Embora haja registros de latrinas desde 3100 a.C., a primeira privada foi criada em 1596 pelo inglês John Harington. O afilhado da rainha Elizabeth I criou o item para presentear a rainha, mas que ainda era muito rudimentar e não tinha propriamente um sistema que funcionasse. Uma das grandes diferenças entre a Idade Média e a moderna era o acesso aos banheiros públicos, também chamados de latrinas. Frequentemente as pessoas não conseguiam encontrar banheiros, mas para elas isso não era problema. Mesmo no Palácio de Versalhes, não havia uma única latrina, apenas longos corredores cobertos por cortinas pesadas, atrás das quais todos podiam fazer suas necessidades. Dizem que até hoje é possível sentir um mau cheiro em algumas áreas do palácio. No final da Idade Média, as pessoas começaram a tomar consciência das questões de higiene. As autoridades municipais aprovaram leis e gastaram muito dinheiro para manter suas cidades limpas. Em Londres, por exemplo, foram construídas latrinas públicas que despejavam seus resíduos nos rios da cidade. Seria esse um dos primeiros passos para o saneamento básico na Europa? Se os banheiros já não eram como conhecemos hoje, imagina o papel higiênico. Se você visitasse uma latrina pública na Roma Antiga, provavelmente usaria um terçório. Esses antigos dispositivos consistiam em um graveto
com uma esponja na ponta, embebida em vinagre ou água salgada. O mais surpreendente é que a esponja, após o uso, era colocada de volta em um balde e compartilhada comunitariamente. Essa conclusão foi alcançada por uma equipe de arqueólogos que encontrou 7 desses bastões de higiene na antiga Rota da Seda na China. Eles descobriram algo que parecia ser excremento humano, e uma análise microscópica confirmou a presença de uma série de parasitas intestinais humanos. Na Idade Média, o acesso à gestão de resíduos era um privilégio da alta classe. Por isso, na ausência de banheiros dentro das casas, as pessoas costumavam gritar para alertar os pedestres sobre os dejetos humanos que estavam a ser prestes despejados de suas janelas. Sim, acredite ou não, voava cocô do céu. Essa prática persistiu até a introdução dos sistemas de esgoto no século XIX. De acordo com documentos da época, as leis puniam cidadãos que não gritavam antes de jogar água pela janela. Para se protegerem dessas surpresas desagradáveis, chapéus com abas mais largas e leques decorados começaram a ser produzidos. Naquela época, o design dos banheiros era determinado pela classe social. Nos castelos havia espaços especiais equipados com buracos no chão, semelhantes a armários inseridos nas 4 paredes do cômodo. Neles eram lançados dejetos humanos que depois desciam para os poços do piso térreo. As latrinas enviavam os excrementos diretamente para o sótão ou para a fossa do castelo. O cheiro produzido por essas fossas era insuportável, especialmente no verão, quando o odor subia pelos canos e voltava para a boca da latrina. Esses dispositivos precisavam ser esvaziados por pessoas encarregadas de coletar o lixo. Nos melhores bairros, esse serviço era realizado a cada 24 horas, embora fosse menos frequente nos territórios mais pobres. Os resíduos muitas vezes permaneciam por longos períodos de tempo sem serem coletados. Da mesma forma, no Brasil, no século XIX, o despejo do que não era enterrado era feito por escravos. Esse resíduo era recolhido em barris e transportados pelos escravos que carregavam na cabeça até o mar. Eles eram chamados de tigres, porque o conteúdo caía pelos troncos dos rapazes e pela grande presença de ureia e amônia, eles ficavam com listras brancas, contrastando com sua pele negra. Essa prática rolou no Rio de Janeiro até 1860 e no Recife, 2 anos mais tarde. E então, você já tinha se perguntado como pessoas usavam o banheiro ao longo da história? Deixe nos comentários o fato que te deixou mais impressionado e não esqueça de curtir o vídeo. Até a próxima!